pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Enquanto a gente não consegue resolver a questão que vocês jogaram pra gente de como a gente faz pra vocês poderem jogar com a gente resolveu pelo menos mostrar um trechinho dos nossos jogos. Sim. E o que vocês vão ver agora é um trecho de uma campanha que a gente já tá jogando há um longo tempo, desde 2019, inspirada em Chicago by Night, né? E o cenário foi todo remodelado pra isso. Sim. Então, o que quer que vocês saibam sobre os personagens canônicos, eu acho que vocês não podem esperar muito. Sim. Baseado nisso. Mas a cena é a seguinte. É uma cena entre a minha personagem, a Velvet, e um motoriador, que está treinando armas brancas, com o Sir, que é um personagem canônico, que é o treinador atual dela, e eles estão conversando sobre uma situação que aconteceu recentemente em Chicago, em que os Anarchs fizeram uma investida para tentar derrubar o Loading pela 50ª vez, e com o caos causado por isso, algumas pessoas, ou alguma pessoa, aproveitou para invadir o abrigo do Sam, que é o Jason Sam Newsbury, e destruir 2 malcavianos que viviam lá com ele. Sim. Né? E ninguém presenciou essa cena. E eles estão discutindo a respeito disso. Né? Eles estão vindo de uma discussão sobre de quem é a culpa por tudo que aconteceu. Sim. E nós estamos discutindo atualmente questões de privilégio, né? De quem seria ou não punido, de quem poderia que a última ficar questão acima da lei ou não. Da Velvet foi sobre o Ballard, né? Se ele tivesse feito, se ele seria punido. Se ele se ferraria ou não. E o Sam defende, tipo, e o Sir tá defendendo que sim. E é alguma coisa que a Velvet não acredita muito. Não. Mas é sobre privilégios. Exato. Que é onde começa a cena. E é onde a gente começa. Sim. Ótimo. E estamos gravando. Tá. Oxe. Eu fui tentar tirar a Bela. Ah, tá. Dia 28/6 de 94. Velvet. Pra ficar registrado na nossa gravação. Sim. Em torno das 23 horas. No cassino. No cassino. E você está conversando com o Sir. Ok. Certo? Certo. Ele estava indo embora, né? E ele volta do elevador. Ele sentou com você. Eles conversaram já um começo, né? Sim. E ele, tipo... Ele acabou de defender que, tipo... Ele tá defendendo o ponto de vista dele sobre impunidade, né? Sim. Ele dá um suspiro e, tipo, dá de ombros e... Tipo, eu quero deixar claro que, tipo, eu não tô aqui como seu tutor. Eu não tô tentando Eu vou dizer que sim. Tipo, te ensinar nada no momento, é só uma conversa entre amigos. Eu já tinha compreendido isso, Sir. Ele faz assim. Você não precisa se preocupar. E, tipo, não precisa levar tão ao extremo, a minha opinião nesse sentido. É só a minha opinião no fim das contas. Eu tenho certeza que, tipo, tanto o Paine quanto o Lucian, tipo, quanto Mortis podem dar uma opinião muito mais acertada a esse respeito. Eu vou suspirar e vou meio que dar de ombros. Ele suspira de novo, mas... Tipo, a sua questão sobre... Tipo, sobre as pessoas que estão... Tipo, acima da lei talvez seja um pouco mais elitista do que a realidade que eu vejo acontecendo por lá. Ele suspira, sabe? Tipo, Tipo... Você deve saber de todos os crimes que o Damon já cometeu e que nada aconteceu com ele. Eu vou dizer que sim. E a sua desculpa provavelmente é que o Critias defende ele. Não só o Critias, mas o Damon parece ter o talento de ser protegido por praticamente qualquer um naquela cidade. Depois que o Critias abandonou o barco, a Annabelle adotou eles e... Não foi assim. E qual a sua desculpa pro Doyle? Eu vou dar uma suspirada. Eu suponho que você tem um ponto. O Doyle já literalmente se livrou de muita coisa nos últimos anos, até onde eu sei. Ele faz assim, né? Ele já cometeu vários... Tipo, ele já abraçou várias pessoas que não deveriam ter sido abraçadas, tipo, mesmo depois do decreto. Eu vou fazer que sim. E ele tá aí. E fora... Tipo... Ele inspira, tipo, o lado negro, que possivelmente você não conhece, as pessoas que ele já matou. Os sucubus. Eu ia falar... Se alimentando. Ou as culpas que ele pegou por isso. Eu vou fazer que sim. E... ele tá aí. Sim, isso é um fato. Ele faz assim, tipo, e... Ótimo, nós podemos ainda dizer que a Anitta tá defendendo ele ou qualquer coisa assim. Me dá de ombros, mas... O Falcon criou um culto e uma quebra da máscara ambulante pelo Sucubus com as
pessoas trocando sangue por lá. Certo. Que é um chamariz e tanto. Sim, eu suponho que você tem alguns pontos. Assim, Vou dar um então, sorriso. talvez essa impunidade elitista não seja tão... Tipo, não seja somente dessa forma. Eu compreendo, mas de certa forma é só que mesmo as pessoas que estão no topo sabem que algumas outras delas são intocáveis. E eu citei o Ballard só porque mesmo dentro do próprio clã, quem se opõe a ele não parece achar que vai ser capaz de fazer algo, então... Ele dá um 5 à cabeça, sabe? Tipo, o que eu enxergo aqui muito dessa situação, tipo, é devido à falta de recursos. Tipo, é dar de ombros de novo e... talvez tipo, seja muito complicado. Tipo, mas... ele inspira, tipo, meio sem graça de novo, sabe? Tipo, eu não quero me comparar ao Load, tipo, não completamente. Mas de certa forma eu já tive na posição dele. Eu já fui a pessoa que todo mundo olhava e jogava o peso pra resolver tudo. Onde todo mundo esperava que eu pudesse, tipo, eu tivesse tudo nas minhas mãos e um exército pra investigar por mim o que eu precisasse. E mesmo as coisas sendo muito mais simples do que são no nosso mundo. Ainda era como lutar contra a maré. Muitas vezes. Eu vou dizer que sim. E só pra quem estiver vendo isso depois, eu descrevo as minhas ações, os meus gestos e movimentos, porque como a gente tá gravando exclusivamente em áudio, a gente faz isso com todas as sessões, é importante ter isso descrito. Pra quem ouve ou pra quem assiste depois pode parecer estranho, como já me foi apontado antes, mas... Pra escrever no futuro é mais fácil daí, né? Sim, exato. Né? Pelo menos eu tenho o descritivo da cena e dos gestos. Verdade, né? A gente já criou esse hábito terrível. E eu acho que provavelmente é algo que eu vou fazer mesmo que eu não esteja gravando só em áudio, mas porque agora já tá também... É um hábito já. Sim. Eu vou suspirar e falar, eu compreendo o quão complicada a situação de quem tá nessa posição, seja do loading, seja a que você esteve. Não assim. O Modius já me instruiu bastante a esse respeito e acredite, eu acho que ele foi longe o suficiente. Mas não é que eu esteja jogando sobre o loading toda a responsabilidade sobre isso ou toda... Não que ele seja um santo, mas eu compreendo os pesos que ele tem que carregar como príncipe da cidade. Só que eu realmente acho que algumas pessoas só não seriam tocadas, independente do que eu tenha visto por lá. E... De novo, faz suspiro, faz assim. Continua, desculpa. Mesmo por aqui, eu sei que eu acabo fazendo vista grossa pra algumas pessoas, porque eu não quero ter que lidar com o que quer que elas estejam fazendo, seja por que elas são importantes ou porque elas têm alguma relação próxima com outras pessoas. E eu imagino que isso aconteça ainda com mais meio que intensidade, mas não é exatamente isso, né? Por Chicago e eu só acho que se a pessoa que fez o que fez for quem eu tô pensando, só é impossível tocar nele. Eu vou dar um sorriso. Não faz de novo assim, sabe? Eu não acho que a minha palavra vai ter qualquer valor sobre isso. Respira de novo, tipo, dá de ombro de novo. Talvez. De fato, talvez possa ser que não seja o suficiente, que possa não ser o suficiente, mas tipo, o único jeito de provar algo é você provando esse algo, no fim das contas. Eu vou suspirar e fazer que sim. Mas ainda assim, não é só, tipo, não são só as pessoas que você tá apontando que estão
tipo, fora da punição. É quase que generalizado. Sim, eu compreendo que você tem um ponto. Não foi assim. E eu entendo que tem muita gente fazendo bastante coisa errada de forma impune por lá. Não foi assim. Eu dou um sorriso. De qualquer forma, não foi exatamente isso que trouxe a gente até aqui. Não sei, faz assim, tipo, A gente começou com o fato de que eu discordo de que a culpa seja deles. Faz assim, tipo, de novo, sim, Na minha visão é só o caos. Tipo, esses assassinatos são só reflexo do caos que eles acabaram causando. E daí, instabilidade. Que, tipo, que intencionalmente ou não, acaba ajudando as pessoas do lado errado das coisas. Eu vou dizer que sim. Tipo, eu não tô dizendo em nenhum momento que pelo que eles estão lutando errado. Uhum. Mas talvez a forma que eles estejam lutando seja errado. Eles, tipo, não é destruindo tudo e tentando reconstruir do zero que as coisas vão dar certo. Ainda mais quando as coisas já são tão boas como são em Chicago. Muitas pessoas podem discordar, cada um pode ter uma opinião diferente. Mas pra qualquer um eu aconselharia, tipo, fazer uma viagem aleatória pela região. Não escolher uma cidade, em qualquer cidade. Vocês vão acabar percebendo. Ô, Bela. Daí luta entre gato, né? Tipo, É puro entretenimento isso aqui. Né? Ele tava falando de fazer uma viagem pra alguma cidade da região. Com qualquer cidade que você for, você vai ver que as coisas não vão ser tão boas e não tão fáceis assim. Querendo ou não, o Loading tá aceitando, tipo o Loading e a Primigênia tá aceitando um grupo que declaradamente é contra eles e que, tipo, todo mundo sabe que quer acabar com eles. Pô, Enes também apela, né, filha? Que quer acabar com eles e eles estão sendo permitidos pensar e planejar e até ter um show dizendo sobre isso que é aplaudido por eles. Até como se eles dissessem que, tipo, as ideias das mudanças são bem-vindas. O que falta é o jeito certo. E eu respiro de novo, sabe? Tipo, eu duvido que vocês fossem reagir de uma forma muito diferente. Tipo, não importa. Tipo, querendo ou não, eles tentaram. Tipo, eles ameaçaram. Não, vou dizer que sim. Suspira de novo, sabe? Eles ameaçaram a máscara. Eles ameaçaram que podiam revelar que a gente é pra uma massa gigante de pessoas. Eu compreendo. Só me parece o jeito errado de fazer. Mas, de certa forma, você mencionou a respeito das oportunidades e de como eles foram educados no início das vidas deles ou das não vidas. Assim como todo mundo pode ter esse problema. Eu vou dizer que sim. Só me parece que muitas vezes eles também não conhecem as ferramentas de luta que eles poderiam usar ou... Você disse que você também se alimenta nos súcubos, mas... Recentemente o Peter acabou passando um tempo por lá e ele precisou recorrer ao Lucian, porque ele não estava conseguindo se alimentar o suficiente. Ele faz assim, tipo, eu posso entender. São dois relatos que não se encaixam. O melhor jeito é você descobrir por você mesmo, talvez. E, no fim das contas, também, tipo... Você não pode querer comparar o melhor por aqui com o que é o pior por lá. Não é justo. Certo. Mesmo que seja uma cidade que tipo, tem mais oportunidades. Ainda assim, não é uma comparação realmente justa. Eu suponho que você esteja certo nisso. Não faz assim, tipo, eu só... Tipo, só não me agrada a ideia que você esteja sendo tão rápido em jogar tudo. Tipo, é só isso. Como um amigo e, tipo, não leve isso... Tipo, não leve isso tão a sério, sabe? Tipo, no fim das contas, tipo, ele dá de ombro, sabe? Tipo, eu não tô nem prestando atenção direito no que tá acontecendo. É só, tipo, o que eu vejo como reflexo. E o quão... Tipo... E quantas vantagens eles têm que eles não poderiam ter. Tipo, pra mim, eles só, tipo, algumas vezes, tipo... Em vez de agradecer,
eles levam como pro lado, de alguma forma pro lado pessoal, que eles foram só apontados como um erro. E não que eles foram, tipo, que uma dívida foi esquecida. Eu compreendo. Não penso. Eu tenho Por certeza mais terrível que o Gordon seja, tipo, ele tá tendo uma chance. Bom, a situação do Gordon me parece muito mais uma chacota com a cidade inteira do que uma chance de verdade. Ele é uma cria do Doyle. É, no mínimo, respeitoso. Tentar manter alguém como cria dele, viva. Por mais que ele tenha cometido alguns erros, ele tá tendo uma nova chance. E se repetir, ele já sabe onde vai acabar. Bom, não sob a tutela do Critias, mas eu dou um sorriso. Nada mais aconteceu, pelo que eu sei. Você soube de alguma coisa? Eu dou um sorriso. Não, na verdade eu só me pergunto como ele tá se virando agora sem ter o Critias pra Não dá de ombro, sabe? Tipo, proteger ele. por sorte, é um momento bem delicado para as pessoas que querem acabar com ele. Ou talvez por sorte dessas próprias pessoas. Sim, Já que, tipo, você não pode esperar uma punição diferente para as pessoas que mataram alguém que é próximo, pessoas próximas a você, do que para as pessoas que matarem seus inimigos. Sim, certamente. Não vai assim. Eu dou um sorriso. Eu tenho certeza que possivelmente existe um meio termo entre o que a gente tá falando. Eu não sou exatamente presente em Chicago e, como você mesmo disse, você não também. exatamente presta atenção no que tá Não, assim, acontecendo por sim. lá, então... mas eu... Então só, tipo, é só o que eu percebo por lá e, tipo, e o que eu vejo são só, tipo, pedras na direção do príncipe, mas vindo de pessoas que não experimentaram nem de perto a própria situação. Eu vou dizer que sim. Certo. Tipo, e pra mim, tipo, pelo menos soa que, tipo, a Anitta ou sente, ou mesmo o Doyle, tipo, talvez não o Doyle, mas eles poderiam perceber que, no fim das contas, eles estão na mesma posição, em menor escala, e o quão bem eles estão fazendo isso. Bom, Que, mesmo que a Anitta sumisse o poder aqui, uma hora ia encher a cidade, daí eles iam culpar quem? eu vou dizer que sim. Eles iam culpar o Estado? A superpopulação de membros é, de fato, um problema. Sim. Mas pelo menos a Anitta e o Saint, até onde eu sei, eles estão fazendo o que tá ao alcance deles. Pra impedir a superpopulação? Não é o que o Doyle tem feito. Não, eles só fazem o melhor possível pra dividir o pouco que eles têm, talvez. Que não era tão pouco assim antes. Eu compreendo. Eu dou um sorriso. Certo. Eu suponho que nesse ponto eu não tenho como argumentar, já que eu concordo com você. Não faz assim, tipo, eu só sinto que, tipo, eles são, tipo, eles são muito mais privilegiados do que eles gostariam de admitir. E eles estão muito menos dispostos a conversar do que eles gostariam de admitir. Ou de trabalhar. E eu espero que as coisas possam mudar. Eu espero que tudo isso possa mudar de algum jeito, eu só não imagino como. E a Anya tá indo atazanar a Bela de novo. De novo e vai tomar de novo, porque, né? O legal é Tá que pedindo, tá as né, orelhinhas da Bela aparecendo ali no vídeo. Sim. Agora, bunda da Anya. Sim. Eu só não sei exatamente qual é o limite ou qual é o ponto certo de você baixar uma lei como a do loading, de que ninguém mais pode ser abraçado por aqui. Sendo que, bom, no fim das contas, todo mundo corre pra abraçar alguém aqui em Gary e depois conseguir a autorização do loading pra viver por lá, e eles só estão fazendo a mesma coisa no fim das contas, talvez. E não é como se eles tivessem o benefício de saber que as crias deles vão ser aceitas assim como a do Thornhill foi. Não faz assim. E eu só acho que, apesar de, no fim das contas, essencialmente, estarem todos fazendo a mesma coisa, tanto o Thornhill com a autorização e com toda
complacência que ele já sabia que poderia esperar tanto do Loading quanto do Morbius pra ter sua cria aceita, quanto o Doyle soltando crias, sejam dele ou não, de forma descontrolada pela cidade. Eu entendo, eles estão todos tendo o mesmo privilégio, só que no caso deles, de uma forma que eles sentem que trazer mais pessoas para esse mundo é mais uma forma de enfrentar a situação. Só me parece que eles só estão sendo incentivados cada vez mais a continuar protestando da forma deles. E, no fim das contas, E então o que você está defendendo é que de fato eles são os vilões? Eu não sou isso. Não, eu só tô dizendo que o que me parece é que eles só estão sendo manipulados a continuar agindo de um jeito que é interessante pra todo mundo. Inspira, olhando em retrospecto, pode parecer isso, mas eu honestamente não tenho uma ideia de uma solução muito melhor que essa. Eu dou um sorriso. Precisava ser inibido de algum jeito. Os abraços, e de fato está bastante inibido. Já que nos últimos... nesse tempo todo, né, nos últimos 7 anos, teve 3 abraços apenas. Do alto escalão, enquanto do Doyle vai saber quantos. Eu vou dizer que sim. É uma lei que funciona pra todo mundo, menos pra eles. Então, eu não sei. Pode ser que eles estejam sendo manipulados a isso, ou só pode ser que eles não dê a mínima pras regras e só estejam dispostos a viver o jeito deles. Eu também não tenho essa resposta, é só um questionamento. Eu dou um sorriso. Eu suponho que seja um pouco dos dois, no fim das contas. Então, assim, mas como, você tem alguma sugestão de como inibir isso? De algum outro jeito? Bom, Já que de qualquer jeito eles vão estar se rebelando contra... Já que, qualquer cidade, a premissa é do príncipe de deixar ou não. Eu vou dizer que sim. O único jeito que eu imagino de inibir é se eles... Se o Loading só tivesse decidido matar o Doyle. De cara. Assim que ele quebrou a lei. Em seguida, a lei. Eu vou suspirar. Ao menos que as coisas são bem mal distribuídas por lá, você concorda. Mas, de qualquer forma, eu entendo que eles acabam superpopulando as partes que são dadas a eles, então... Não importa como seja feita a divisão. Eu vou dizer que sim. Mas ela pode, de fato ela pode estar mal dividida. Mas enquanto eles estão se preocupando em superpopular e jogar pedra no governo, alguém está se preocupando em aumentar o próprio território. E é como eu disse, tudo que eles fazem só diminui os recursos para impedir essas pessoas e força todo mundo a agir para manter o equilíbrio com eles, enquanto as pessoas más, as pessoas ruins, que não se importam com nada disso, têm a vantagem de ir ganhando cada vez mais poder. Sim, eu suponho que você esteja certo nisso. Mas, de qualquer forma, independente de qualquer coisa, e, bom, eu não tô querendo apontar dedos mesmo, porque eu também não faço nada em relação a isso. Mas não é como se qualquer pessoa que diz realmente se importar com o problema se esforçasse em tentar construir uma situação, uma solução que fosse boa para todo mundo. Mas o Morbius parece acreditar que fazer com que as pessoas se coloquem no lugar umas das outras e entendam o que está acontecendo seja uma forma eficiente de fazer isso. Mas não me parece que ninguém tentou pegar o Damien pela mão, seja qualquer uma das inúmeras pessoas que passou a mão na cabeça dele até agora, e mostrar pra ele o quanto as atitudes dele também não ajudam de verdade nem a cidade, nem a causa, nem
ele mesmo, no fim das contas. Você faz assim, tipo... Então... Como se sentiria se o Ballard viesse aqui te pegar pela mão e te mostrar como você faz as coisas? Eu dou um sorriso, não o Ballard, definitivamente, mas... Sim, pra ele é a mesma coisa. Pra ele seria a mesma coisa, qualquer um que pegasse ele pela mão. Eles são uma posição. Ou você tem algum nome que você pode me dar? Eu dou um sorriso bom, eles pareciam ter bastante fé na Tyler até tudo estourar. Ele inspira, O Damien parecia se valer bastante da proteção do Critias até ele se rebelar contra isso, ou até mesmo a Annabelle. Então, quem são os verdadeiros vilões são eles, talvez. Na verdade, ambos, eu acho que é só uma situação... Eles são extremamente inteligentes, sir. A gente já viu a Não foi assim. Tyler manipular todo tipo de situação. Não faz assim. Ela foi capaz de passar por cima do Ballard e conseguir os aeroportos pra ela da forma que ela desejou. E mesmo com a saída dela, não parece que ele vai ser capaz de fazer algo a esse respeito. Só me parece que se algum deles tivesse, de fato, a vontade de ilustrar o movimento e ajudar eles de uma forma... É meio injusto querer que algo tivesse mudado nos últimos 2 anos, que é quando o Damien ficou livre Eu vou dizer que nas mãos sim. do Critias perante o que eles aprenderam nos últimos 30. E, pelo menos pra mim, é bem óbvio uma grande evolução dele. Tipo, pro meu olhar distante, pelo menos. Até algumas das músicas mudaram. Você possivelmente tá muito mais certo que eu nisso tudo. Tá de onda, sabe? Tipo, meu objetivo não é tá certo ou tá errado, é só tentar te mostrar como é ruim. Tipo, ainda mais pra você que vai acabar ficando nessa posição em alguma hora. Ou se você já vive essa posição. Eu não sei, Dow Jones. Mas todo mundo olha esperando que, no fim das contas, tipo, acham que você é capaz de resolver qualquer problema. Eu vou dizer que sim. Mas existe toda uma burocracia terrível e toda... Tipo, toda uma máquina contra você funcionando. Eu vou dizer que sim. É impossível investigar em paz as coisas e certamente já poderia ter, tipo, se eles tivessem tido tempo pra respirar, reformulado como as coisas estão. É uma conversa que eu já ouvi, tipo, acontecendo algumas vezes sobre reformular como os xerifes estão funcionando em Chicago. Só que é algo que acaba sendo adiado e adiado infinitas vezes. Eu vou dizer que Sempre sim. surge um problema maior Certo. pra ser lidado. Tipo, como o da Cheryl. Eu vou dizer que sim. Eu entendo. Certo, eu vou levar em consideração isso que você me disse. E vou tentar abordar toda essa situação de uma forma diferente daqui pra frente e tentar enxergar um pouco melhor essa diferença que você falou. Espírito, tipo, se eu imaginasse um jeito, tipo, que nós pudéssemos mudar as coisas, tipo, eu teria feito algo. Eu vou só dizer que acho sim. que, tipo, eu só acho que a sua ideia não tem como dar certo de alguém querer apontar o caminho pra um bando de rebeldes que, tipo, literalmente abominam o caminho. E pra mim, por mais que, tipo, você vilanize um pouco a Tyler, eu ainda acho que ela, tipo eu não sei exatamente os fatos pra isso. Tipo, desconheço os detalhes dos fatos. Mas o fato é que, tipo, o Damien mudou bastante. Então, alguém apontou o caminho pro certo, pro lado dele. Tipo, Eu vou dizer que sim. Eu não tô vilanizando a Tyler, ela só foi o exemplo mais óbvio que me veio à mente, mas... Não, eu não acho que ela esteja, sei lá, do lado errado da situação ou que ela esteja mal intencionada com tudo que ela faz ou fez por aqui nos últimos tempos. Eu não penso. não sei. É só que ela... Quando eu disse a respeito dela manipular as coisas, também não era uma crítica. Eu só tava ressaltando o quão inteligente, o quão habilidosa
eu sei que ela é. Ele faz assim, sim. Pode ter soado como algo negativo, mas não foi essa a minha intenção. Na verdade, eu invejo as habilidades dela nesse sentido. Ele faz assim, eu entendo. Eu vou suspirar. Falar... Bom, de qualquer forma... Toda a situação é muito difícil. Eu vou fazer que sim. E eu ainda acho que o máximo que eu posso fazer ainda é tentar descobrir algo mais sobre o que aconteceu com o Sam. Então, assim. eu preciso pensar numa solução. Na verdade, eu até tenho uma solução, mas eu não sei quem poderia me ajudar a levar ela adiante. Eu posso te ajudar. Eu dou um sorriso. Eu suponho que você tenha percebido como funciona a minha habilidade. Sim. Mas pra eu continuar fazendo uso disso e talvez tentar descobrir quem de fato estava por lá, eu precisaria que alguém pudesse ver o que eu tô vendo e me guiar o caminho. Eu não sei se você tem essa habilidade dentro das suas aptidões. Eu dou um soquinho. Nem faz um não, cabeça. Tipo, mas por quê? Você parece que eu consegui se movimentar muito bem por lá. Sim, é só que eu não vou ser capaz de acompanhar quem quer que seja se a pessoa estiver usando um veículo e eu estiver a pé. É só isso. E enquanto eu estiver dentro da minha visão ou o que quer que seja, eu também não vou ser capaz de indicar o caminho para alguém, então... Mas, de qualquer forma, eu ainda acho que é importante isso não se espalhar, porque se no fim das contas eu não conseguir provar que existe alguém culpado ou que essa pessoa vai ser punida, isso só vai gerar mais caos na cidade. Então, é por isso, você me perguntou sobre eu não ter falado sobre o que eu vi noite passada e o que eu explicaria pro Penny. E um pouco é nesse sentido também, eu só não quero espalhar o problema e depois não ser capaz de controlar as consequências disso. Assim, você não consegue, você não tem consciência de nada desse lado? Vagamente, eu costumo perder o que eu tô fazendo quando algo me interrompe. Exige uma... Eu tentei te interromper e você continuou. Eu vou fazer que sim. Sim, mas... eu dou um sorriso. Certo, talvez me interromper não seja tão fácil, mas eu não sei se eu seria capaz de apontar uma direção ou dar instruções pra quem quer que fosse. Mas assim, respira, eu tenho um palpite que talvez nós dois podemos conseguir fazer isso funcionar. Mas a gente vai ter que pegar uma moto emprestada com o Luxo pra fazer isso. Não sei, eu suponho que pegar uma moto emprestada com o Luxo seja o menor dos nossos problemas. Sim. Eu também creio que sim. Então você tá se voluntariando a perder o resto da sua noite numa investigação possivelmente infrutífera. É dar de ombro, sabe? Eu creio que sim. Ou talvez amanhã é dar de ombro, sabe? Quanto mais tempo a gente esperar, mais difícil vai ser conseguir, de fato, pegar o rastro ou o que quer que seja. Respira, olha a hora, sabe? Eu creio que nós podemos tentar. Eu vou dizer que sim. E, de qualquer forma, a cidade vai estar mais vazia a essa hora, então. Sim. Isso pode ser que ajude um pouco. Eu vou dizer que sim. Tá. Você se levanta. E desce. Tá. Certo. E isso fecha
a primeira nossa... parte, pelo menos, ou a última, não sei, Uhum. da nossa narrativa. É isso. Pausa. Então é isso, pessoas. Espero que não tenha sido excessivamente monótono, mas basicamente é nisso que se baseiam, sei lá, 90% dos nossos jogos. Eu diria que uns 87,5%. 87,2%. Pode ser uns 87,2%, né? 0,5% é muito redondo. É verdade. 87,2%. E é isso, basicamente. Sim. Tipo, vocês pegaram meio que o bonde andando no meio de uma situação totalmente perdida. Mas ela é interessante, pelo menos. É uma Sim. discussão interessante. E no fim das contas a discussão ela acaba ficando um pouco travada, eu senti, porque a Velvet sabe de coisas Sim. que ela também não quer dividir, como por exemplo o fato de que ela sabe que a última revolução Aham. terminou como terminou porque de fato a Tyler estava por trás manipulando tudo, com inclusive a ajuda dela e do Modius, então... A última não dá certo porque todas as cartas são marcadas. Exato. Os Em aliados, compensação, né? ninguém é destruído, então, Sim. ao contrário das revoluções anteriores. Então, Então certa já é uma forma, vantagem. vitória. Sim. Mas é isso.